a assistência médica hospitalar, tudo ali muito perto. E um polo muito interessante que combina educação continuada, ou seja, o sujeito continuar estudando, se treinando depois dos 65 anos de idade, para um espaço que seria conducente, por exemplo, à construção de startups. O sujeito, mesmo o sujeito depois de 65 anos de idade, começar o seu próprio negócio de base tecnológica mediante também esses novos conhecimentos que eles vão assumir. É como se você tivesse, não tem o tal Fazenda Boa Vista aqui, é como se você tivesse uma situação como aquela, né? Em que você está orientado para esse tipo de indivíduo, né? Obviamente, muitas das grandes empresas no Japão têm uma idade dura, né, de aposentadoria. Às vezes o sujeito se aposenta com 62, 65 anos. Então, esse é o típico, digamos assim, cliente de um projeto como esse. Eu acho tudo isso fascinante. Uhum. Fascinante. Muito interessante. Isso é realmente bem interessante. Mas é um baita de um desafio. Sim. É difícil pra caramba. E aí eu queria saber a tua opinião sobre como é que a tecnologia vai favorecer esse processo de mais produtividade agora nessa fase que nós vivemos da IA. Porque se a gente pega essa armadilha de baixa produtividade que nós estamos, então o Brasil tem que produzir mais. Para produzir mais, você pode ter mais gente produzindo, nós não teremos, por conta da questão da demografia. Ou você pode ter as mesmas pessoas produzindo mais, o que geralmente acontece quando você dá educação e entrega tecnologia na mão desse cara. E agora a gente tem essa baita ferramenta, que é a inteligência artificial, que vai derivar para uma série de outras coisas, né? Já tem vídeos aparecendo das empresas produzindo robôs inteligentes, né? Pô, vi um outro dia que era muito interessante, que a pessoa falava com o robô e falava, eu estou com fome. O robô estava numa bancada e tinha lá um prato, um copo, um talher e tinha uma maçã. Me dê alguma coisa para comer. Ele pega e dá a maçã. Por que você me deu a maçã? Ele fala, das coisas que estão aqui, é a única que é comestível. Aí pra gente é muito óbvio, né? Mas imagina ensinar isso para um robô. E depois pedir outras tarefas, ele foi executando todas de maneira perfeita. E daqui a alguns anos isso está comercializável, né? Vai ter ajudantes assim, vai ter máquinas produzindo, mas eu queria ouvir tua opinião, Marcos, sobre isso. Não, existe uma mistificação entre essa combinação entre globalização e tecnologia, como, às vezes, duas irmãs gêmeas, né, na sentença de morte de um determinado mundo, né, de empregos ou de oportunidades. Agora, se você pegar países que foram sempre, ou têm sido sempre muito avançados em tecnologia, vamos lá, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Singapura, né? São dois países com grande nível de globalização, ou seja, os Estados Unidos é o país que tem maior número de empresas transnacionais no mundo, tem o mais aberto e pujante mercado de capitais do mundo. A Alemanha, durante muito tempo, foi a principal exportador do mundo, depois perdeu esse lugar para a China. O milagre japonês foi muito turbinado por globalização e por tecnologia. E em todos esses países é difícil você encontrar momentos que duram ciclos muito longos com mais do que 5% de taxa de desemprego. Né? Então, apesar de você ter uma maior presença das tecnologias na economia, esse tema da substituição da empregabilidade humana pela nova tecnologia acontece, né? Há uma sucessão, mas outros empregos são criados. Né? Aliás, nesse espaço aqui que a gente está, se ele fosse pensado 20, 30 anos atrás, por conta da ausência tecnológica, muitas das posições de trabalho simplesmente não existiriam. Não, essa empresa não existiria. Que toda. Não existiriam. Todas. Então, eu acho também que isso é verdade em relação à inteligência artificial ou à inteligência aumentada. Tem muito pânico, né, e alarmismo hoje. Muito disso foi também exponenciado por gente de grande conhecimento. Stephen Hawking, por exemplo, chegou a dizer que a inteligência artificial era a maior invenção da humanidade e provavelmente a última. Né? Nossa, que drama, né? Eu diria. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para chegar lá. Tem um outro efeito colateral, Malu e Bruna, que pode existir e que a gente deve fazer o máximo para não permitir que ele exista, que é o seguinte: você tem um aumento geral médio da produtividade de uma economia, de uma sociedade, por conta de mais tecnologia, mais treinamento, mais eficiente numa determinada bolha da sociedade. Sim. Então, porque ela subiu muito, a média da produtividade sobe, mas esse aumento da produtividade gerado, né, por aquilo exponencial que está acontecendo aqui, leva ainda mais exclusão, ainda mais distanciamento social. Ou seja, quem fica para trás fica muito para trás e, portanto, o resgate é mais difícil.
há também um imobilismo que essa dúvida gera. Ou seja, será que eu devo deixar de investir nas forças que criam mais produtividade porque eu vou aumentar distâncias sociais? Então, esse não é um dilema assim. Talvez esse seja o grande dilema, né, Mas das se a gente economias comparar, então, contemporâneas. com a Índia, como você mesmo disse lá, eles são bem isso daí, né? Uma parte da galera tá bem para trás e a outra parte está Sim. evoluindo. Sim. Mais uma vez, usando aquela imagem, né, dos diferentes tempos arquitetônicos e tempos históricos, isso você vê estampado não é só na Índia, é também no Brasil, é em tantos outros Sim. países do mundo. Não creio que tem resposta fácil. O que eu acho que é verdade é que as soluções para esse problema são mais facilmente construíveis se você tem um cenário de economia mundial como nós temos hoje, em que muitas das credenciais de um país como o Brasil brilham, né? Produção de alimentos, produção de energia multimodal, essa coisa toda, né, do interesse do mundo em promover capex para a economia verde, tudo isso nos dá mais chance. Fica mais fácil resolver esses problemas os quais a gente está debatendo, tendo essas credenciais, e o Brasil tem. A ausência de eventos geopolíticos relevantes aqui também, né? Não sei se o Maduro vai querer invadir a Guiana, mas até agora não tem guerra aqui na América do Sul acontecendo agora. E eu queria ouvir tua opinião sobre mais um ponto, aproveitando a tua parte da diplomacia, né, e de ter contato com muita gente ao redor do mundo, para entender como é que está a visão sobre o dólar americano. Porque nós vivemos nessa era da Pax Americana. Então, desde a Segunda Guerra de Bretton Woods, o dólar é moeda mundial. Se um japonês faz comércio com um argentino, ele não vai querer receber em pesos, ninguém essa consciência quer receber em pesos hoje em dia, e provavelmente também não vai querer ganhar ienes. Eles vão negociar em dólar. Mas se a gente olha a dívida pública americana, ela passou dos 30 trilhões de dólares. Com a Fed Funds Rate na casa de 5%, caso toda essa dívida fosse monetizada por essa taxa, a gente está falando de 1,5 trilhão de serviço da dívida. Isso é muito relevante. Se a gente olha em termos de orçamento militar americano, peguei o dado 2022 aqui, foi de 1,5 trilhão. Então está gastando a mesma coisa de serviço da dívida só para pagar juros que gastou enquanto estava, né, com o exército espalhado pelo mundo inteiro, tendo a maior força aérea do mundo, a segunda maior também, que é a Marinha Americana. E a gente viu a China, ela está ampliando esforços para que as pessoas, né, os países façam negociações utilizando o yuan, inclusive concedendo empréstimos. Eu lembro que aqui no Brasil ganhou mídia, até uma reportagem, sabe, em vários veículos de notícias. Eu lembro que o Valor Econômico publicou também. E a reportagem era interessante. Ela falava assim, o yuan já é a segunda maior moeda que nós temos em reserva aqui no Brasil. Aí você fica pensando, caramba, né? Mas era tipo 5% contra 4% que era o euro. Passou por um pouquinho. Mas qual é a visão, assim, em termos de dominância do dólar? Você enxerga como, olha, tá ruim, a dívida tá alta, os juros estão altos, mas não tem outra alternativa ou não? Realmente o dólar pode perder espaço devido a esse déficit que a gente tem comercial e também fiscal nos Estados Unidos? Bruno, o tamanho da dívida, né, não é o único critério, né, para você ter o alarme, né, de problema disparado, né? Então, é o tamanho da dívida comparado a que tamanho de PIB. Sim. É o tamanho da dívida comparado com que dinamismo econômico. É o tamanho da dívida com que composição entre, por exemplo, passivos que estão no governo americano, nas famílias, né, nos lares americanos e nas empresas americanas, né? Então, se você vai ver lá que, por exemplo, dívida soberana nos Estados Unidos, ela é menor do que dívida de famílias e empresas. Aí você tem que colocar outra pergunta, que é o seguinte, bom, mas está com que maturação, né? Com que track record de honrabilidade dos débitos. Então, eu estou menos preocupado com isso, inclusive no que diz respeito ao dólar, do que, por exemplo, os Estados Unidos entrarem numa onda de saírem do mundo. Sabe, você tem uma espécie de... Tudo bem, na Segunda Guerra Mundial você tinha um desequilíbrio geopolítico importante, então nós tivemos que criar uma plataforma de liquidez como o Fundo Monetário Internacional, tivemos que criar um banco de reconstrução e desenvolvimento, né, que no limite é o Banco Mundial.
Só que agora quer saber de uma coisa? Vamos retrair, vamos fazer um reshoring completo, vamos diminuir a exposição de empresas de capital majoritariamente americano de outras partes do mundo para voltar para os Estados Unidos, vamos fazer menos acordos comerciais. E eu acho que isso é mais relevante. Agora está muito na moda a palavra consequencial, né? Quer dizer, que gera mais consequências do que o tamanho da dívida dos Estados Unidos, que sem dúvida alguma preocupa. Nós também temos que entender as razões pelas quais você tem inflação nos Estados Unidos, né? Bruno, hoje o México está formando mais engenheiros por ano do que os Estados Unidos.